Essa noite nós queremos tirar um tempo para adorar o Senhor. Estamos aqui por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós queremos exaltar o nome dele essa noite, engrandecer. Sabemos que temos passado por dias difíceis, mas nós confiamos nele, sabemos que ele traz a paz.
geralmente quando ele quer fazer algo novo, ele começa a chamar, começa a misturar um pessoal novo também, né? Começa a chamar uma galera que sente esse propósito, que tem essa direção, né? Eu sei que nós temos vivido assim tempos difíceis, né? Eu mesmo, sábado passado, tive que enterrar um amigo, né? Pessoal, uma pessoa que é uma referência, que fez parte da minha vida desde que eu me converti, né? E nós sabemos que não está fácil, mas nós entendemos que no meio de todas essas coisas Deus quer fazer algo. Ele quer mostrar algo, Ele quer demonstrar que Ele é o príncipe da paz. Nós precisamos entender isso. Então, hoje, na verdade, o que Deus trouxe no meu coração, eu queria compartilhar com vocês de uma maneira bem rápida. Prometo que eu vou tentar, né? Só explicar por que você está gravando. Pra eles também, pra galera. O que é? Só explicar por que você está gravando. Ah, tá, pessoal. Eu estou transmitindo aqui, o pessoal às vezes fica mais tímido, não se preocupem, tá? Eu só estou transmitindo no Instagram, no Facebook também tá aí? Só no Instagram. Só no Instagram, então, né? Mas a ideia é a gente transmitir também no Facebook na próxima vez. A gente quer abençoar também as pessoas que estão em casa, né? Você que está em casa aí e tá vendo essa live hoje, eu creio que Deus tem um plano, tem um propósito para a tua vida e Ele quer abençoar, quer trazer paz para você, quer trazer paz para nós, né? Então, por isso que nós estamos transmitindo, tá, pessoal? Para abençoar também as pessoas que estão em casa. Eu trouxe algo que Deus colocou no meu coração. Prometo que eu vou ser breve, tá? Mas se você quiser abrir comigo a palavra, se você trouxe o teu aplicativo, o teu celular, né? Você pode abrir comigo aqui se eu achar também. Então, o que Deus trouxe no meu coração essa semana foi a respeito daquilo com que nós precisamos nos importar de verdade, né? A gente precisa fixar os nossos olhos na eternidade, e quando eu estava tirando um tempo para entender aquilo que o Espírito Santo queria trazer, o que veio para mim muito forte está lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 2. A partir do versículo 2. Ele fala assim, Paulo, né, fala assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, nem em demonstração, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então veja só, a primeira coisa que veio ao meu coração nessa semana foi quando Paulo, toda a sabedoria que ele tinha, ele era cidadão romano, ele era super inteligente, ele tinha conhecimento das leis, ele tinha conhecimento de toda a lei, de toda a Torá, toda a lei de Deus, mas nesse momento ele chega para a igreja de Corinto e ele fala assim: olha, se for para saber alguma coisa, então que seja sobre Cristo crucificado, né? E o que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer que o mais importante, né, o âmago do Evangelho, o centro do Evangelho, é aquilo que Jesus fez na cruz. Só que, por que isso é tão importante a gente começar, né? Geralmente o pessoal do direito gosta de fazer uma base, né? Então eu tenho essa tendência de fazer uma base primeiro, para daí chegar lá onde, né? Primeiro o fundamento. Então, quando Paulo traz essa importância de falar, olha, se é para eu saber alguma coisa, eu posso saber sobre escatologia, posso saber sobre tribulação, grande tribulação, posso saber sobre todos os dons do Espírito, sobre o poder, sobre tudo que a Bíblia fala, mas se tem alguma coisa que realmente eu preciso saber no meio de vós, ou que vocês precisam saber, é sobre Cristo crucificado, sobre a mensagem da cruz. Essa é a questão mais importante. E por que isso? Porque a mensagem da cruz, aquilo que aconteceu na cruz, e a maneira que nós enxergamos a cruz, tudo aquilo faz a diferença de como nós caminhamos e como nós vivemos. Então, quando nós nos convertemos, geralmente é pela loucura da pregação, e a gente entende que Jesus Cristo, ele morreu, ele veio nessa terra, veio como homem, venceu tudo para que nós pudéssemos vencer, né? Por isso que a Bíblia fala em 1 João que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo, né? Não é só os sinais, não são só os poderes, mas a fé que ela venceu o mundo, porque Jesus venceu. Então ele deixou isso para nós. Então nós entendemos que Cristo morreu e ressuscitou,
E com isso, a nossa visão parou de ser para as coisas terrenas e ela começa a se tornar então algo celestial. Nós começamos a olhar para a eternidade. E sendo bem sincero, a única coisa que nos dá esperança nesses dias é a eternidade. É olhar para aquilo que é eterno. Porque às vezes nós estamos esperando, né, que algumas coisas aconteçam e começamos a questionar Deus. Só que o que o inimigo faz? Né? Até estava conversando com o Bruno esses dias. Satanás ele não tem como negar, como anular o que Jesus fez na cruz. Mas ele tem como mudar a perspectiva tua sobre a cruz. A maneira que você enxerga a cruz. A maneira que você enxerga o sacrifício de Jesus. Né? Então, dentro disso, eu entendi que Paulo, quando ele chega e fala para a igreja de Corinto, ele fala, olha, a única coisa que vocês precisam saber é que Jesus morreu, ele ressuscitou, e a partir de agora, vocês têm uma pátria que não é mais aqui. Vocês têm que olhar para a eternidade. Por quê? Porque vocês vão ter aflições. Jesus deixou isso claro. Eu venci o mundo, quer dizer, vocês também podem vencer ele. Mas vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por necessidade, muitas vezes, emocional, espiritual, financeira. Muitas coisas vão passar. E às vezes, o que nos tem sido proposto é um evangelho, às vezes, que ele fala que tudo vai ficar bem sempre. E esse evangelho muitas vezes tem sido pregado aí fora. Não, tá tudo, não que vai dar certo no emocional, uma hora você vai conseguir vencer, não. Mas é que tudo vai sempre dar certo na vida. Não se preocupe, você vai estar 100% financeiramente, 100% emocionalmente, 100% espiritual. Você vai estar excelente. É esse evangelho que vai te transformar e você nunca mais vai precisar fazer nada na tua vida. E aí você simplesmente nunca vai passar por dificuldade. E às vezes isso é uma perspectiva da cruz, muitas vezes, que entra no nosso coração, né? E as pessoas às vezes começam a vir para Cristo com essa proposta. Venha para Cristo que tudo vai dar certo para você. E não é bem assim que as coisas vão acontecer. O que eu percebo é que muitas vezes nós não vamos permanecer num estado de tristeza, mas nós vamos passar por tristeza, por sofrimento. Mas o que o Evangelho nos dá? Cristo morreu e ele sofreu toda aquela tristeza, inclusive o abandono, quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sofreu aquilo. Para que nós pudéssemos agora ser livres, né, não ser escravos da tristeza. Aí sim, aí esse é o Evangelho verdadeiro. Mas que nós vamos passar por feridas, vamos passar por dor, por sofrimento, e vamos. O único lugar que não vai ter dor, sofrimento, tristeza, solidão, vai ser na eternidade. É isso que Apocalipse deixa claro. Né? Que lá não vai ter tristeza, não vai ter nada. Mas aqui nós vamos passar por algumas coisas. Então, isso veio para mexer comigo, para realmente demonstrar que a primeira coisa que nós temos que entender, então, é que nós temos que ter a visão correta da cruz. E a visão correta é entender que Jesus sim veio, morreu, ressuscitou, mas que no mundo nós vamos ter aflições. Tá? Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. E aí eu queria que vocês abrissem comigo, né? Até ali, só para terminar, no versículo 5, ele fala assim, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, sim, nós temos esse poder de Deus também. Primeiro, para nos tornar filhos. É isso que Coríntios fala, vocês receberam o poder para serem filhos de Deus. Então, essa é a perspectiva correta da cruz. Mas mesmo nós, com os nossos filhos, né? Pode ver que às vezes você tem teu filho e teu filho se machuca. Teu filho cai. Teu filho às vezes quebra um braço. Porque ele vai passar por dificuldade. Mesmo você fazendo tudo por ele, mesmo você estando ali, ele vai passar por dificuldade. Mas a grande questão é que ele sempre vai ter o teu colo naquele momento para poder sarar aquilo, para falar, olha, isso é temporário, a gente vai resolver isso. Mas não vai ser muitas vezes de uma hora para outra. Né? E a nossa geração ainda, esse evangelho que tem sido pregado é como se ele fosse algo instantâneo. Né? Apertou lá no micro-ondas e está feita a comida. Né? Então o evangelho é assim, eu aperto aqui e todas as áreas da minha vida estão resolvidas. Tudo que aconteceu agora, já não preciso mais fazer nada, né? E aí, pessoal, queria que vocês abrissem também em Abacuque. Vou acelerar aqui, tá? Pra gente não ganhar tempo, pra gente poder conversar também. Abacuque capítulo 3. Se puderem abrir. A partir do versículo 17. Tá? Eu só vou ler o versículo 1 para a gente poder contextualizar. Aqui Abacuque ele está orando, ele é um profeta, ele está orando sobre essa Sigionota, essa cidade. E veja só, lá no versículo 17, ele fala o seguinte, e aqui é um versículo que é muito importante para a gente nos dias de hoje, né? Vou esperar o pessoal terminar de abrir aí, quem está com a Bíblia física.
Isso é massa, né? Que também. orgulho, né? Que orgulho, pessoal raiz também, né? Eu estou na minha aqui no aplicativo. Porque lambeu os dedinhos ainda nessa data. Eu gosto, na verdade. Esses dias você usa pouco, tá tudo colado as páginas. Tá tudo colado. Né? Tem que passar aquele corzinho que você passa pra. Né? Não, e até pra você saber se você sabe ainda, né? A ordem das Bíblias e tudo. Esses dias eu fui mexer no aplicativo e coloquei a Bíblia por ordem alfabética. Eu não sabia mais como é que tava nada. Não quero nada, né? Meu Deus do céu, não é? Mas como assim? Né? E aí Tem umas musiquinhas que ajudam. a musiquinha não funciona. Né? Então, veja só o que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus da minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então, o que a gente percebe aqui é que o verdadeiro evangelho, essa perspectiva correta da cruz, é exatamente esse versículo aqui de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não deem certo, ainda que essa pandemia continue, ainda que pessoas próximas de nós tenham suas vidas ceifadas, nós não sabemos. Às vezes as pessoas começam a colocar, puxa, mas por que Deus deixou ou Deus não deixou? Mas a Bíblia não fala isso, ela não fala que Deus cuida dos seus, que é isso. Ela fala tudo isso e nós precisamos crer nisso também. Mas nós temos que entender que mesmo se essas coisas acontecerem, a nossa fé não pode ser abalada. Porque essa é a verdadeira fé naquilo que Jesus fez. A real perspectiva da cruz é que mesmo se a figueira não florescer, mesmo se as coisas não acontecerem, nós permanecemos crendo. Porque não se trata só daquilo que é visto, mas se trata da fé, daquilo que não se pode ver. Né? Deixa eu só abrir aqui. E isso tem mexido muito comigo, porque nesses dias, né, como eu falei, né, no sábado passado a gente teve essa situação e tantas outras pessoas que tiveram familiares, pessoas próximas, amigos. Né? Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que, né, as pessoas tenham orado. Gente, eu fui no hospital regional, sábado retrasado, para orar, levei meu violão lá para a gente orar pelas famílias, pelas pessoas que estão lá, que estavam lá entubadas, né? E, gente, sabe, o verdadeiro evangelho muitas vezes é você, não apenas você chegar para a pessoa e falar assim, não, Deus vai curar. Não é só isso. Mas é você, como aconteceu comigo, gente, me partiu o coração, porque eu estava lá tocando violão, ministrando, cantando, e aí depois que a gente terminou de orar, né, com as famílias das pessoas ali do hospital mesmo, que estão entubadas ali, elas foram mais perto da porta e todo mundo se ajoelhou no chão de frente para a porta e eles começaram a chorar. Gente, aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu falei, Deus, né, que o Senhor tenha misericórdia, porque você começa a sentir cura, porque você vê a dor das pessoas. E aí naquele momento que eu estava vendo aquilo, né, mexeu demais comigo, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, falou assim, olha, eu quero que você chore com os que choram. Porque o Evangelho é isso. Muitas vezes na nossa sociedade, e ainda dependendo da situação social e econômica, às vezes a pessoa fica feliz quando você está mal, ou ela fica triste quando você está bem. Né? Ela faz o inverso do Evangelho. E às vezes os cristãos mesmo fazem isso. Né? Entra situações no coração e às vezes vê uma pessoa prosperando numa área ou na outra área, financeira ou emocional, e começa a entrar aquilo, puxa, por que não é comigo? E às vezes tenta até sabotar. E na verdade, né, o Espírito Santo trouxe para mim, viu, se ajoelhe do lado, né, tem uma distância, né, da pessoa por causa do distanciamento, mas fica ali, se ajoelhe do lado e chore junto, porque poderia ser um parente teu. É isso que você tem que sentir na hora. E aí eu fui lá e me ajoelhei do lado, né, e comecei a chorar. Eu olhei para aquelas famílias e falei, Deus, né, o Senhor realmente conforte, console e tenha misericórdia. Porque esse é o verdadeiro evangelho, né, você realmente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Né, e às vezes ela vem distorcida, e isso acontece dentro do meio cristão também, né, quando alguém começa a prosperar numa área, né, eu vejo assim, dentro da área, vamos falar um pouquinho da área de música, né, você vê a pessoa começando a gerar fruto ali no Ministério de Louvor e tomar uma proporção nacional, né? Uma banda, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Morada. É uma banda incrível, né? Os caras têm uma unção muito forte, tem algo de Deus neles, mas tem gente que
critica no meio cristão. Fala, não é isso, o evangelho, não sei o que, não é aparecer para onde... Cara, mas eles estão tocando quantas pessoas? E olha as letras deles, né? É Bíblia. Né? Tanto que um dos testemunhos, eu não sei se é exatamente isso então, né? Mas o que eu lembro é que eles estavam numa dúvida entre compor músicas congregacionais ou músicas de banda. E aí o que estava no coração deles era congregacional, né? Eles queriam compor, né? O que Deus estava trazendo para eles era compor música para a congregação, para a igreja, para edificar a igreja. E daí né, alguns falaram, olha, não vai dar certo, vocês não vão atingir, né? Não vão sair desse lugarzinho que vocês estão. Né? E veja o que Deus fez. Então, né? A gente precisa crer, mas também se alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram. Isso tem sido deturpado nesses dias. E aí, pessoal, para a gente já acelerar um pouco, queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 5, que vai ler bastante aqui. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Chegou lá? Pessoal da Bíblia Física? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Paulo falando aqui, né? Para a igreja de Corinto de novo. O Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, olha só, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a promessa, nós vamos nos abater, mas não vamos ficar destruídos. Né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o Senhor Jesus ressuscitou, né, e nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Mais uma vez, né? Paulo trabalhando com as nossas vidas, com a nossa perspectiva da cruz. Né? Alguém já deve ter lido aquele livro, já ouviu falar do livro do John Bevere, que é Movidos pela Eternidade. É um livro incrível, fala muito sobre isso. Né? E o quê? Que o nosso foco, a nossa vida aqui, nós somos passageiros aqui, né? A Bíblia fala em vários momentos que nós estamos de passagem, que nós somos extraterrestres aqui, né? Porque os nossos olhos de fato têm que estar na eternidade, senão as coisas não vão fazer sentido. Eu não sei se vocês já chegaram em algum momento da vida de vocês, onde, beleza, algumas áreas estão indo bem, as coisas estão funcionando, está tudo ficando legal, a família está crescendo, né? Começa a ter a família, começa as coisas fluírem na área financeira, as coisas vão melhorando, mas está faltando alguma coisa. Qual é o propósito? Qual é aquilo que Deus me chamou? O que é aquilo que Deus me chamou para fazer, de verdade? Qual é a visão que eu tenho da eternidade? E eu creio que Deus está trazendo isso nesses dias. Né? As pessoas têm se preocupado muito com as coisas aqui da terra. E nós temos percebido isso. Né? E quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas que são da terra, aí nós somos de novo dominados pela angústia, somos dominados pela tristeza, as coisas começam a nos dominar. E aí nós saímos daquele estado onde a gente só passa temporariamente para um estado de escravidão. Porque a gente começa a viver para essa terra. Eu confesso para vocês que eu já vivi várias vezes para essa terra. Né?
Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu na minha vida, né? Eu casei e fazia faculdade ainda, né? Estava no meio da faculdade, estava fazendo estágio, né? Estagiando. E aí Deus, ali, né, a gente ganhando pouco, ganhava muito pouco naquela época, mas eu lembro que os meus olhos eles estavam muito fixados na eternidade. Eu sempre soube que Deus era o meu provedor, Ele que ia manter na minha vida. Então, né, às vezes acontecia algumas situações assim, de chegar acabando o mês, acabou o dinheiro. E eu falava, Deus, mas eu estou confiando em Deus. E aí chegava um irmão, às vezes alguém falava, cara, eu sei que você nem precisa. Né? Porque olhava para mim, às vezes eu achava que eu estava nadando no dinheiro e falava assim, você nem precisa, mas Deus colocou no meu coração de dar uma oferta para você. E daí chegava lá, dava oferta, eu olhava, cara, era exatamente o que eu precisava para terminar o mês. Então, Deus sempre está no controle quando nós confiamos nele, quando os nossos olhos estão na eternidade. Mas aí o que aconteceu? Aí, né, eu passei num concurso e aquele valor que eu ganhava praticamente multiplicou por 10, de um mês para o outro. Ali, né, no concurso do TJ, do tribunal. Só que eu cometi um grande erro na minha vida. Eu coloquei a minha fonte em mim. Falei, obrigado Deus, agora você deu a fonte para mim. Valeu? A fonte era você. Agora você me deu a fonte, agora deixa comigo. E aí, mesmo ganhando muito mais do que eu ganhava no começo, algumas coisas começaram a dar errado. Por quê? Porque eu tirei o foco da eternidade. Eu comecei a trabalhar para as minhas coisas. Falei, Deus, obrigado, o Senhor já fez tudo por mim agora. Agora deixa eu andar com as minhas pernas. Aí eu imagino Deus na hora falando, tá bom? Mas não era isso que eu queria, né? Quero te prosperar mais, eu quero fazer mais na tua vida para que você multiplique e consiga, né, isso passar para as outras pessoas, e não só na área financeira, na área emocional, na minha palavra, na área espiritual, para que você transborde em todas as áreas. Mas já que você quer fazer do teu jeito, então comece a fazer. E quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é terreno, todas as coisas começam a perder o sentido quando se trata de espiritual, inclusive do nosso chamado. Aquilo que Deus nos chamou, as palavras que nós já recebemos. Eu tenho certeza que aqui você já recebeu alguma palavra de alguém, ou de um profeta, ou de alguém na célula, ou você no teu devocional, Deus falou algo com você. Eu tenho certeza que algo você já ouviu. E às vezes nós pegamos essas coisas e quando nós começamos a focar naquilo que é terreno, a gente vai simplesmente jogando isso. Ah, não vai acontecer. Isso não é para mim. Talvez seja para os meus filhos. Vai chegando uma época que a gente vai começando a ter filhos, né? Os filhos vão crescer, a gente vai vivendo mais para eles do que para o resto das coisas. E isso é fato e é importante, né? A gente viver também para eles. Mas nós vamos colocando de lado algumas coisas, né? Porque a gente acha que já passou o tempo. E às vezes você ouve isso de pessoas. E às vezes, olha, né? Talvez já, aquilo que Deus tinha para você já passou, acabou. Pessoas falam isso para nós às vezes. Eu achava que você ia fazer isso. Eu achava que Deus ia usar a tua vida para isso. Mas eu acho que não sei, né? E aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus colocou no teu coração, você começa a abrir mão porque você fala, não. Então, não estou vendo isso acontecer, então eu vou focar de novo, né? Você faz uma lógica. Então eu vou focar de novo nas minhas coisas. Deixa eu viver a vida, né? Agora Deus me deu a fonte, agora eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família, eu vou viver só para isso. E aquele propósito, aquela palavra, aquilo que eu recebi de Deus, vou deixar. Quem sabe em outra situação aconteça. E veja a importância de nós colocarmos os nossos olhos na eternidade. Para mim, aonde nós conseguimos descansar de verdade, descansar, porque veja, a palavra de hoje mais difícil tem sido descansar. Como que eu descanso? Porque tem tanta coisa acontecendo, pessoas entrando em situações psicológicas muito sérias, muito graves. E a depressão está aí batendo a porta de todo mundo, porque é uma situação muito séria. Né? Eu vejo lá no meu trabalho mesmo, no tribunal, né, tem tantas pessoas que estão passando o formulário lá que não estão conseguindo trabalhar e não querem, estão com pavor de voltar a presencial. Porque alguém da família faleceu, aconteceu alguma coisa, a pessoa ela não consegue. Vários já pediram licença, várias pessoas já não conseguem trabalhar mais. Porque há um medo, há um desespero, há uma falta de paz. E aí eu comecei a estudar e entender algumas coisas. Falei, Deus, né? Até essa parte aqui, a Nai, eu estava ali pensando, puxa, estou tentando entender aonde que Deus quer levar com essa ministração. E a Nai daí soltou uma passagem da Bíblia e eu falei, cara, era isso que estava faltando no meu coração para completar. Eu queria abrir para a gente
terminar com isso hoje, né? A gente precisa entender isso. Podem abrir lá em Atos, capítulo 7. Versículo 52. Vou deixar um tempo para o pessoal da Bíblia Física aqui, né? Se entrega a idade dos companheiros. Vamos lá então, versículo 52. Aqui Estevão, ele tá vendo que os fariseus estão todos indignados com a pregação do Evangelho, e aí ele chega para eles e fala assim, olha, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Porque eles estavam perseguindo os profetas de novo, os profetas tentando falar, tentando ensinar, mostrar o Evangelho, e aí, obviamente, os fariseus ali, né, brigando com eles. E ele fala assim, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Olha que forte isso, Estevão falando, né, para os judeus, para os mestres da lei, falar, vocês receberam da boca de Deus, receberam dos anjos. Vocês receberam tudo. E mesmo assim, né, vocês não obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Veja só essa experiência sobrenatural que Estevão está tendo aqui depois da crucificação de Cristo e da ressurreição dele. Tá? Para entender, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, em se tratando de experiências com a eternidade, com visões, será que realmente a gente vai ter, tem essas coisas mesmo? Tem. Só que aí tem algumas coisas que né, vamos entender ali por que Estevão teve isso. Né? Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os seus ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejar. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vamos trabalhar na próxima célula, né, falar sobre Saulo também. Enquanto apedrejavam Estevão, olha só pessoal, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa palavra aqui, adormeceu, se você pegar o Strong da palavra, ela está falando assim, e ele se encheu de paz. E ele descansou. Aí, o que Deus trouxe para mim muito forte nessa passagem aqui, olha só. Estevão falou o que tinha que ser falado, profetizou, mostrou o erro, mostrou, olha, vocês mataram João Batista e depois mataram ainda o Salvador. Mas eu tenho uma perspectiva da eternidade. E quando ele fala isso, ele começa a ter uma visão do céu. E começa a ver Jesus em pé ao lado de Deus. Olha a visão, gente, que coisa maravilhosa, que vontade de ver isso. Né? Não é só para Estevão. Nós também podemos ter essas experiências. Mas o que é importante aqui? Os olhos de Estevão estavam na eternidade. Ele estava olhando para aquilo que era eterno. Ele estava olhando para a pátria celestial. Ele falou, nossa, eu estou vendo Jesus. E era isso que eu precisava ver. A importância da face. A única coisa que a gente precisa ver muitas vezes é a face, é Jesus. Olhar para a eternidade. E aí lá no final, mesmo ele sendo apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado. E mesmo ele sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele descansou. Ela não fala, ali no Strong eu achei que era ele morreu, porque está escrito descansou, adormeceu, né? Então, e ele morreu. Não, eu fui no Strong da palavra, no hebraico ali para entender, e ele está falando, e ele teve paz, ele descansou, não é só ele morreu. Então veja, no meio do apedrejamento, ele estava descansando. Ele estava sendo apedrejado. E aí o que Deus trouxe para mim é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos passando por isso. E não só pregando o Evangelho, porque as pessoas agora, né, por várias questões aí, até políticas e situações, né, quem prega o Evangelho, quem acredita em Deus, agora está começando a ser ruim. É do lado mal. Né? Então nós vamos passar por apedrejamento também político, normal isso.
Mas muitas vezes nós estamos passando por apedrejamento, por situações que estão acontecendo à nossa volta. E aí, se nós não tivermos os nossos olhos fixados na eternidade, nós não vamos conseguir descansar. O que Deus trouxe para mim muito forte é exatamente isso. Nós precisamos descansar, precisamos encontrar um lugar de descanso. E quando os nossos olhos estão fixados na eternidade, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do vale, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do apedrejamento, nós temos uma visão daquilo que é a eternidade. E isso nos faz permanecer em paz. E hoje, a maior dificuldade da nossa geração, dessas situações que estão acontecendo, dessa pandemia, é que as pessoas estão com falta de paz. Então, eu creio que Deus ele quer trazer, Ele quer nos mostrar que Ele pode trazer essa paz. Que Ele quer trazer essa paz, Ele quer encher os nossos corações de paz. Né? Então, assim, algo que está muito forte, está queimando no meu coração mesmo, é nós conseguirmos encontrar esse lugar de paz. Nós precisamos buscar isso, mas para que nós possamos chegar nesse lugar de paz em meio à tribulação, eu sou uma pessoa que às vezes eu ando ansioso, muito ansioso, né? E é muito difícil encontrar um lugar de paz, né? Nossos dias estão muito rápidos, as coisas estão acontecendo muito rápido, você precisa resolver um monte de coisa, você precisa pagar um monte de boleto no mesmo dia, e um monte de coisa, e daí transferir, esquece, atrasa um negócio, tem que fazer de novo, não sei o quê. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Isso vai tirando a nossa paz. E às vezes chega no final do dia e você está angustiado. Quantas pessoas não conseguem muitas vezes dormir, passam o dia, porque não sabem como que vai ser o próximo dia. Puxa vida, eu tenho que resolver isso. E às vezes não é nenhuma coisa financeira. Às vezes é uma questão emocional, é uma questão dentro do casamento, é uma questão com os filhos, é uma questão com a família, é alguém que tá ali no hospital. E a gente precisa aprender a descansar, mesmo no meio do apedrejamento, mesmo no meio das dificuldades. Então, aquilo que Deus trouxe no meu coração, algo bem breve, né? Claro. Claro, eu sempre tenho que falar. Vamos complementar. Até eu vou subir aqui, senão eu vou ficar só olhando. O Espírito Santo falando aí atrás. Não é uma voz tão doce quanto a dele. É algo que Deus já tem mexido com a gente há algum tempo, e eu acho que hoje veio, quando Deus me trouxe a passagem de Estevão, né, no meio da tarde, veio algo muito forte a respeito de aonde estão os nossos olhos, né? A gente tenta contextualizar com aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas na verdade o anseio pelas coisas dessa terra não é de hoje, né? E o nosso coração ser tomado pelas dificuldades também não é de hoje, né? Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Hoje, mas há quanto tempo será às vezes os nossos olhos estão voltados para o nosso dia a dia, para o nosso contexto ali da nossa vida, né? Seja família, seja no teu trabalho, seja na tua vida emocional, na tua vida espiritual, né? Quantas vezes os nossos olhos estão focados nas coisas terrenas e tem coisas que eu falo que não é nem questão de pecado, que são questões naturais da vida, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, continuar a vida, né? E são coisas às vezes até importantes. É trabalho, é família, né? São coisas importantes. Mas o quanto que isso tem no nosso coração, né? E assim, o que Deus tem colocado no nosso coração há algum tempo, tem usado pessoas para nos despertar, porque é muito fácil a gente se acostumar com as coisas dessa terra, a gente se deixar levar por uma situação difícil, pela falta de paz, pela ansiedade, pela depressão, por sentimentos que vêm, né, e nos consomem, e não só quando nós estamos no meio da dificuldade, porque o extremo também é real. Às vezes quando nós temos tudo, também não está bom, porque nós não fomos feitos para sermos satisfeitos com essa terra, né? O anseio da eternidade está no nosso coração. Deus nos fez lá e colocou essa pontinha no nosso coração que nos perseguir o resto da vida. Não tem, você não vai sossegar. Você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ter teus sonhos, né, concretizados, mas não é isso, né? Então eu creio muito, muito forte nisso, de que o que a gente precisa na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, no meio das situações, no meio da dificuldade, é de uma visão. É de uma visão. E o que
Estevão estava contemplando em meio ao apedrejamento. Não tem morte mais terrível que essa, imagina, né? Ele estava contemplando uma coisa. E eu vejo assim, o Espírito Santo, ele realmente nos chamando para isso nesses dias. Viu? Para tudo, o que você precisa é da minha face, é da visão, é de uma faceta daquilo que é da eternidade, para a gente se tocar. Opa, meu coração não pode estar preso nessas coisas. Meu coração não pode estar tomado por medo. Meu coração não pode estar tomado, porque aquilo que Deus tem para a minha vida é muito maior, é muito diferente, é além do que nós temos ouvido. E algo que nós estávamos conversando hoje é que muitas vezes nós criamos uma religião e nós criamos uma crença onde Deus ele tem que vir e se encaixar, né? Deus que luta para se encaixar nas nossas expectativas, né? Porque Deus, a Bíblia fala que Deus é soberano, de que Deus é onipresente, de que Deus ele é poderoso, né? Ele fala, então por que não acaba com tudo de uma vez, né? Por que não acaba com o mal? Porque a gente muitas vezes cai nessas armadilhas e pensar isso e tentar explicar Deus para as pessoas. E na verdade Deus ele nunca vai se encaixar na nossa mentalidade humana. E enquanto nós tentarmos entender Deus com a nossa mentalidade humana, nós vamos continuar com falta de paz, nós vamos continuar com ansiedade, nós vamos continuar com a depressão tomando conta. Porque o que nós precisamos é ter uma visão de algo celestial, é algo que foge do nosso controle, é algo que foge daquilo que nós podemos produzir, daquilo que nós podemos conter. É só isso que vai nos trazer esse descanso, que vai nos trazer essa paz, que vai nos trazer essa certeza de que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as coisas não melhorem, mesmo que o mundo acabe amanhã, mesmo que tudo continue como está, Ele já fez o melhor de Cristo, o melhor de Deus para nós já foi consumado e nós temos acesso a isso, né? E nós temos essa certeza de que Ele caminha conosco no meio da adversidade, de que Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, nós não estamos nesse mundo, né, largado de cada um por si, não, Ele está caminhando conosco, né? E eu acredito que essa certeza, essa convicção, nós só temos quando nós temos uma visão. E eu oro assim para que nessa noite o nosso espírito ele venha a ser confrontado ali que qual a visão nós temos tido nos dias de hoje, né? É muito fácil nós dormirmos pensando em Covid e acordarmos pensando em Covid, porque isso faz parte da nossa realidade. É a crise que isso tem gerado, é a depressão, é os sentimentos, é o medo que isso tem gerado. Mas nós precisamos de uma visão que vai além disso. Amém? Você colocasse tudo isso diante dele essa noite. Realmente o que nós precisamos é de uma visão da face. A visão da tua face é tudo que eu preciso. Que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Que
as coisas lá do alto, e eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo para ti, eu estou buscando viver pra ti, olhar pra ti, Jesus, tu és mais que suficiente, Jesus, tu és mais que suficiente, Jesus. Que a visão da tua face é tudo que eu preciso. A visão da tua face é tudo que eu preciso, Jesus. Jesus. Que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Fixamos os nossos olhos em ti, Pai, essa noite. Por isso não desanimamos, Pai. Ainda que nosso homem exterior se desgaste, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna, não atentando mais para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, que são eternas. Imprime isso nos nossos corações essa noite, Deus. Nós queremos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Não uma vida presa, Deus, no medo, na depressão, Pai, na tristeza, na falta de paz. Mas o Senhor veio para trazer vida. Oh, Deus, vem fluir a tua vida aqui, Pai. Vem fluir a tua vida aqui, Pai. Oh, Deus, queremos olhar para aquilo que é mais importante. Oh, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, para que possamos te ver aqui. Em meio a tudo isso, e mesmo, Deus, se a figueira não florescer, mesmo, Deus, se muitas coisas não derem certo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que isso aqui é passageiro. Nós queremos ser encontrados fiéis, Deus, porque importa menos, Pai, como nós começamos a carreira em Ti, mas importa como nós terminamos ela. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, vai fazer, Deus. Sabemos que isso é um começo de algo, Pai, que o Senhor quer fazer, Deus. Nós confiamos em Ti.
Espírito Santo, eu oro para que Teu Espírito confronte o nosso espírito nessa noite, Deus, com a verdade, Pai. Deus, tira os nossos olhos dessa terra, Pai. Tira os nossos olhos dessas coisas cotidianas, Deus. Dá-nos uma visão, Senhor, de quem Tu és. Dá-nos uma visão, Deus, ó Pai, do Teu propósito eterno, Deus. E nós, Senhor, Deus, não seremos abalados, Deus. Pai, dá-nos uma visão, Deus, ó Pai, daquilo que vem do alto, Deus, da eternidade, Deus. Pai, para que nós não sejamos consumidos, Deus, por as coisas dessa terra, Pai, pelo medo, Deus, pela falta de paz, Senhor, pela depressão, Deus, pelas situações, Deus, diárias das nossas vidas. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus vem nos confrontar a ir a um nível mais fundo no Senhor, a buscar essa visão que Estevão teve, Pai, a nos levar a sair do lugar de comodismo, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós não saiamos desse lugar, Pai, nessa noite, Deus, da mesma forma que nós entramos, mas que assim como Estevão, Deus, para conseguir ter essa visão, ele estava cheio do Espírito Santo. Eu oro nessa noite para que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações nessa noite, para que nós saiamos aqui, Deus, com uma chama pela eternidade, uma chama pelas coisas do alto. Deus, nós sabemos que tudo isso vai passar, e Deus, nós não queremos ser consumidos, Deus, por essa terra, Pai, pelos desejos dessa terra, Pai. Gera em nós, Deus, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração apaixonado pela eternidade, Deus, pelo propósito do Senhor nas nossas vidas, pelo propósito do Senhor eterno, Deus, em nós. Pai, não permita que os nossos olhos, Deus, se contentem, Pai, com as coisas dessa terra, com as coisas, Deus, do nosso dia a dia, com as bênçãos, oh Deus. Nós não queremos estar satisfeitos, Pai. Nós queremos, Deus, oh Pai, estar satisfeitos com as coisas dessa terra. Nós queremos, Deus, uma chama que queime em nós. Espírito Santo de Deus, nos confronta nessa noite. Oh, eu oro onde você estiver nessa noite, para que você sinta o Espírito Santo te tirando do lugar de comodismo e dizendo: filho, filha, tem algo maior, tem algo além. Tira os olhos dessa terra, tira os olhos das coisas. Deixa eu te mostrar uma faceta da eternidade, e teu coração e tua fé não será mais abalado. Deixa eu te mostrar o que vem dos céus, e você não vai mais ter medo, e você não mais vai ter falta de paz, mas vai ter a convicção de que o Senhor Deus anda contigo. Dá-nos essa visão nessa noite, Deus. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais. Acende em nós, Deus, uma chama pela eternidade novamente, Deus. Acende em nós, Deus, acende em nós. Tira-nos do comodismo, Deus. Tira-nos do lugar, Senhor Deus, de conforto. Oh,